Oi pessoal, continuando aqui com a nossa aula 2. Tá? O assunto aqui é medição em base arbitrária. Vamos ver do que se trata isso já já. Vamos começar aqui só relembrando o nosso estado psi, né? Nosso vetor psi aqui. Às vezes eu falo psi, às vezes eu falo cat psi, tá? Então vai depender do humor aí. Então, nosso estado psi, ele é alfa 0, cat 0, mais alfa 1, cat 1, né? Lembrando que eu posso escrever aqui, né, o psi como um vetor coluna, alfa 0, alfa 1. E lembrando também no vídeo anterior que a gente viu que alfa 0 ele é o cosseno de um certo ângulo θ, e o alfa 1 é o seno de um certo ângulo θ. Tá? Ou cosseno menos π sobre 2 de um certo ângulo θ. Tá? E qual ângulo θ? Vamos ver aqui na figura. Então na figura aqui vamos ignorar por hora esse vetor u aqui e o vetor u perpendicular. Tá? Vamos ignorar esses vetores em azul. Vamos olhar só o psi, tá? O vetor 0 aqui e o vetor 1. Tá? Vamos olhar só esses três vetores. Tá? O psi aqui é o estado quântico, né? O meu vetor alfa 0, alfa 1. Esse θ, né, que eu falei aqui, que o alfa 0 é cosseno de θ, esse aqui é o θ, esse ângulo. Tá? Então, alfa 0 é o cosseno desse ângulo, e o alfa 1 aqui, né, o alfa 1 está aqui, o alfa 0 está aqui. Né? O alfa 1 é cosseno de π sobre 2 menos θ. Tá? Legal, né? Agora vamos medir esse estado. A gente vai medir o estado, a gente quer saber se a gente vai obter 0 ou 1 quando a gente mede. Se a gente vai enxergar o estado 0 ou vai enxergar o estado 1. Né? Então, e qual que é a probabilidade de obter 0 e qual que é a probabilidade de obter 1? Né? Observe que essas probabilidades dependem aqui do ângulo θ, né? Porque a probabilidade depende do alfa 0 e do alfa 1, né? E o alfa 0 e alfa 1 é cosseno de θ ou cosseno de π sobre 2 menos θ, né? Então, vamos lá. A probabilidade de obter 0 é isso aqui, né? Módulo de alfa 0 eleva ao quadrado. Né? Como alfa 0 é cosseno de θ, então é módulo de cosseno de θ, daí eleva ao quadrado. Né? Mas eu posso simplesmente ignorar o módulo aqui e fazer cosseno ao quadrado de θ. Né? Que é a mesma coisa que cosseno de θ e eleva ao quadrado. E aqui, a probabilidade de obter 1 é alfa 1, tira o módulo e eleva ao quadrado. Né? Então, de maneira semelhante ao que eu acabei de falar aqui, é cosseno ao quadrado de π sobre 2 menos θ. Né? Porque alfa 1 é cosseno de π sobre 2 menos θ. Agora, observe o seguinte, né? Antes de seguir em frente aqui, o que acontece se eu medir o vetor psi aqui, né? Eu medir o estado psi, né? Eu vou observar ou 0 ou 1, né? E a probabilidade de observar 0 tem a ver com esse valor aqui, né? Tem a ver com alfa 0, né? Ou cosseno de θ, né? Tem a ver com esse valor aqui. E a probabilidade de obter 1 tem a ver com esse valor aqui, com alfa 1, no eixo do cat 1 aqui, né? Digamos que o meu vetor psi aqui está bem pertinho do zero aqui, né? Se ele estiver bem pertinho do zero aqui, o que acontece? Esse valor alfa 0 está bem perto do zero, ou seja, esse valor é quase 1. Né? No extremo aqui, no caso extremo, né, se o vetor psi for exatamente o cat 0, o valor do alfa 0 é exatamente 1. Né? Ou seja, com probabilidade de 1 eu vou obter o estado 0. Que faz sentido, né? Porque o vetor estava no estado 0, com amplitude 1, né, 100% de chance de encontrar ele no estado 0 e 0 de encontrar no estado 1. De maneira inversa aqui, né, se o meu vetor psi fosse exatamente o vetor 1, né, significa o quê? Que o alfa 1 vale 1. Né, ele está na coordenada 1 aqui desse eixo aqui. Então, a probabilidade de obter 1 é 100%. Né? Então, assim, quanto mais perto ele está do zero aqui, é mais provável de obter o estado 0. E quanto mais perto ele está do estado 1, mais provável de obter o estado 1. Né? Se ele tivesse exatamente entre os dois aqui, mais ou menos, né? Seria meio a meio, seria 50% de chance de obter os dois. E faz sentido, né? Se ele tivesse exatamente no meio aqui, né? Então a probabilidade aqui, esse vetor aqui dá exatamente quando você pega esse valor alfa 0 aqui e eleva ao quadrado e faz o cosseno desse ângulo eleva ao quadrado, você vai ver que vai dar meio. Né? Legal, né? Agora, vamos pensar o seguinte. Tá? Então,
O que está acontecendo aqui, né? Vamos ver a probabilidade de obter zero de uma maneira diferente agora, tá? Então, a probabilidade de obter zero, aqui, importante, né? Ele é cosseno, né, de θ, daí tira o módulo e leva ao quadrado, né? Acontece que cosseno de θ, nesse caso particular aqui, ele é o produto interno do psi vezes o vetor zero, tá? Vamos olhar por quê, né? Então, quando eu pego o psi aqui, né? Vamos olhar o vetor psi e o vetor zero, né? Se eu tirar o produto interno do psi com zero aqui, né? Olhando no desenho aqui, isso vai dar cosseno de θ vezes o tamanho de psi vezes o tamanho de zero. Ele pega os dois vetores, o produto interno vai dar o cosseno do ângulo vezes o tamanho de um vetor vezes o tamanho do outro. Só que os dois vetores aqui têm tamanho 1. Né? Todos esses vetores aqui, que são estados quânticos, têm tamanho 1. Por quê? Por causa da condição de normalização. Porque para ser estado quântico, tem aquela soma lá que tem que dar 1. No fundo, o que eu estou dizendo é que o tamanho do vetor é 1. Então, nesses casos de estados quânticos aqui, o produto interno é só cosseno do ângulo. Né? Se eu vou tirar fazer o produto interno de psi com zero aqui, é simplesmente o cosseno do ângulo. Né? Então, como é só o cosseno do ângulo, então a probabilidade de obter zero aqui, né, é cosseno do ângulo, que é exatamente o produto interno. Então, daí depois eu tiro o módulo e levo ao quadrado. Né? Então, essa é uma outra maneira de calcular essa probabilidade, simplesmente fazendo o produto interno do vetor. Né? E no caso do 1, né, vai ser a mesma coisa. Né? O produto interno, a probabilidade de obter 1, né, o que é? O produto interno desse ângulo psi com o ângulo com 1 aqui. Né? Porque isso aqui, esse ângulo aqui é π sobre 2 menos θ. Né? Então, quando eu faço o produto interno disso aqui, vai dar cosseno de π sobre 2 menos θ. Né? Vezes o tamanho dos dois vetores, mais o tamanho dos vetores aí é 1. Né? Então, legal. Então, eu tenho uma maneira de calcular essas probabilidades aí, né? Agora é o seguinte, agora que vem a parte principal aqui do assunto aqui, que é medição em base arbitrária, tá? A gente quer medir o sistema quântico, né? Eu falei de maneira geral aqui, né? Dei o exemplo de um sistema quântico que pode ter um elétron num estado ou no outro, né? Porém, sistemas quânticos não é o caso que eu só tenho uma coisa que eu posso medir de um sistema, né? Eu posso ter um sistema ali, um átomo, alguma coisa, eu posso medir, sei lá, a velocidade dele, a posição, né, o nível, né, que ele está ali, o elétron está na primeira ou na segunda camada. Tem várias coisas que eu posso observar no sistema. Tá? Então até agora eu estava simplificando, eu estava observando uma coisa só do sistema, né? E falando, se eu observo uma coisa, é estado 0, se eu observo a outra, ele está no estado 1. Né? Mas eu posso observar outras coisas nesse mesmo sistema quântico. Tá? E aí acontece que é o seguinte, cada coisa que eu posso observar no sistema vai estar associada a uma base ortonormal. Tá? Vamos simplificar aqui por enquanto. É um par de vetores ortogonais. Tá? O vetor 0 e o vetor 1 é só um caso particular. Tá? Eu fixo assim, né, o elétron está na primeira ou segunda camada, eu vou associar essa coisa que eu posso observar no sistema como o vetor 0 e o vetor 1. Tá? Mas tem várias outras coisas que eu posso observar no sistema. Né? E cada uma dessas coisas vão estar associadas a um par de vetores. Né? Supondo que essas outras coisas também podem estar em dois possíveis estados. Né? Então, né, eu posso ter alguma outra coisa que eu quero observar no sistema que está associada a esse vetor U e U perpendicular. Tá? Então, né, mas assim, eu vou pensar aqui de maneira matemática, simplesmente. Né? Então, ignorando a interpretação física, né, do que está acontecendo aqui, né, basicamente, em vez de tentar olhar o vetor psi e saber se ele vai colapsar em 0 ou 1, né, observar essa propriedade, se ele tem o valor 0 ou o valor 1, eu posso querer observar o vetor psi e saber se ele tem a propriedade U ou a U perpendicular. Né, se ele vai e se eu fizer essa medida, ele vai colapsar em U ou ele vai colapsar em U perpendicular. Tá? Então, o que a gente viu como medida ali é só um caso particular dessa medida mais geral aqui, né? Por isso que a gente chama de medida em base arbitrária. Tá, e aqui vai ser completamente análogo, tá? Então, eu vou medir o sistema, né, e a probabilidade de enxergar U, né, dessa outra coisa que eu estou medindo no sistema, vai ser o quê? Vai ser cosseno ao quadrado de um outro ângulo aí, né, o φ0, né? E a probabilidade de obter U perpendicular é cosseno ao quadrado desse outro ângulo, π sobre 2 menos φ0, né? Ou melhor ainda, né?
a probabilidade de obter U é o produto interno de ψ com U. Daí tiro o módulo e levo ao quadrado. E a probabilidade de obter U perpendicular é o produto interno de ψ com U perpendicular, tá? E aí tira o módulo e leva ao quadrado, né? Então, eu não falei aqui, né? Mas esse U perpendicular, ele é perpendicular ao U, né? Então, o U e o U perpendicular é um outro par de vetores ortogonais aqui, né? E a gente fala que são ortonormais, porque além de ortogonais, né, eles têm norma 1, eles têm tamanho 1 aqui, né?